Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado um homem que ganhou o prémio de melhor padrinho de casamento na época 2023-2024, o Miguel Vitero Dias, e as nossas brilhantes damas de honor, as jornalistas Rita Tavares e a Inês André Figueiredo. É este incrível painel que me vai ajudar a explicar uma semana em que Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos e André Ventura romperam um noivado que teve mais baixos do que altos ao longo de 6 penosos meses. Agora parece definitivo. Entramos na fase dos chutes e pontapés. O líder do Partido Socialista sente-se despeitado porque durante o mês de agosto ninguém lhe disse nada. Não sei, neste momento não há nenhuma reunião marcada. Não era isso que estava combinado? Não é isso que é suposto? O Partido Socialista nunca viabilizará um orçamento de Estado que inclua os regimes para o IRS e IRC. Nós temos o suficiente para cumprirmos o nosso programa. Não houve atitude nenhuma diferente do governo, o que estou a dizer é certo e irrevogável. E vai daí, e de uma forma imatura e precipitada, diz não quer ter nada a ver com o orçamento do Estado. Não precisamos. Um governo que só fala em eleições é porque o próprio governo quer ir a eleições. As eleições são só daqui a 4 anos. São só em setembro ou outubro de 2028. Como se vê, temos ainda um longo caminho pela frente. Mas, para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Antes de irmos ao que importa, Miguel Vitero Dias, temos que esclarecer o nosso vasto auditório. Foste padrinho de casamento de um dos teus melhores amigos, não eu, naturalmente. Foi um marco importante para ti. Nem me vais comprometer com Agora isso. a pergunta que se impõe: terminaste com todas as peças de vestuário ou não? Tudo garantido, tudo com seriedade, que é como... Aliás, eu terminei esse casamento como sou neste programa, uma pessoa séria e digna. Muito bem, muito bem. Rita Tavares, Inês André Figueiredo e Miguel Vitero Dias têm uma única sopa, porque nós estamos um bocadinho monotemáticos desde março, sensivelmente. Lamentavelmente. O Orçamento do Estado é uma sopa azeda, porque de facto as conversações ou as negociações que não existiram ainda verdadeiramente estão cada vez mais azedas. Pedro Nuno Santos, aproveitando o reinício do ciclo político, impôs claramente linhas vermelhas, ou reforçou-as, se quisermos, e parece estar cada vez mais distante de Luís Montenegro, que por sua vez também vai dizendo que não negocia, ou vai sugerindo que não negocia sob chantagem. O que te apraz dizer, Rita Tavares, deste momento delicado das relações entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos? Que é isto? Parece que houve aqui um processo que está aliás a existir um processo de radicalização que começou há alguns este verão. Em curso? É um PRC que começou há alguns este verão, em que o PS parece ter começado a olhar para o processo de outra forma. Eu digo sobretudo o Partido Socialista, na medida em que Luís Montenegro não se pode dizer que tenha alguma vez mostrado outra inclinação. Grande simpatia, não é? E pronto, e aí não me parece que haja a tal alteração, mas de Pedro Nuno Santos, que se chegou a manifestar otimista em relação às negociações do orçamento e que agora já não parece tão otimista e até vinca linhas vermelhas com tanto afinco. Parece que houve aqui uma alteração, até dizendo que tem questões de princípio que são intransponíveis, e a somar-se aqui então a posição do Chega de ainda maior radicalização em relação ao processo do orçamento. Tudo parece encaminhado para o chumbo, pelo menos neste momento em que estamos aqui a falar. Depois, as negociações da próxima semana também já parecem ter começado tortas. O Primeiro-Ministro não vai estar presente, desta vez disse logo à partida, da outra vez faltou por questões de saúde e Pedro Nuno Santos desmarcou a sua ida às reuniões depois disso. Desta vez já todos disseram à partida que não vão. Ora,
negociações para o Orçamento do Estado numa altura tão delicada em que tanto o Primeiro-Ministro, o líder do Governo, como o líder do maior partido da oposição não estão presentes, parecem negociações que estão inquinadas à partida, nem são negociações na verdade, porque o que é que vamos assistir? A pessoas a figuras de segunda linha, que não menosprezo, mas na verdade, num momento com esta alta sensibilidade, não serão nunca elas que vão resolver a situação. Acho que ainda não estamos sequer no momento das tecnicalidades do orçamento, que estamos na questão mais política, e neste momento se calhar era salutar que ambos estivessem pelo menos numa reunião, mas isso não vai acontecer. Veremos o que sairá, mas para já não parece, não ponho aí muitas cartas. Miguel Viterbo Dias, Luís Montenegro, que às segundas, quartas e sextas vai dizendo que tem muito interesse em negociar com o Partido Socialista, às terças, quintas e sábados vai maltratando o potencial parceiro de negociação. Parece-te que o Governo está, de facto, empenhado em levar estas negociações a bom porto, ou já vai piscando o olho a eleições antecipadas? Olha, Miguel, é aquele conceito que se criou com esta negociação do orçamento, que é o funambulismo orçamental, que é irem andando em cima de uma corda atada a duas árvores e procurando não se desequilibrar. Como a Rita estava a dizer agora, e como aliás o Observador escreveu esta semana, salvo erro, as trincheiras vão-se cavando com maior profundidade. E é incrível como um primeiro-ministro que lidera um governo que em poucos meses conseguiu negociar com professores, polícias, oficiais de justiça, militares, só não consiga negociar com partidos políticos, que é mais ou menos da área de onde Luís Montenegro também provém. É que só o setor onde eles haviam de conseguir conversar de igual para igual era na política, era esse, mas parece que não. E pronto, aí é que a coisa tem falhado. Há realmente este sinal destas negociações que Luís Montenegro podia dar, até porque ele vincou muito que setembro é que era o mês para começar com isto a sério, e afinal começa com isto a sério, mas ele não vai deixar essas reuniões a cargo de Miranda Sarmento, Pedro Duarte e mais um ministro que agora me vai falhando, acho que são 3, mas pronto. Esse sinal devia ser dado com a presença do Primeiro-Ministro, só lhe ficava bem, sobretudo depois de ter faltado à outra por questões de saúde, e é natural que assim o PS se vá demarcando, a não ser que aconteça como na questão da venda da TAP à Lufthansa, que vai-se negociando agora grupos de trabalho e depois vão lá os CEOs no fim só para fechar o negócio, mas duvido que se chegue a esse ponto. Inês André Figueiredo, tu também tens muito que falar. André Ventura foi igualmente protagonista destas primeiras semanas de reinício do ciclo político, não só disse estar fora da mesa das negociações, como alegadamente enviou uma carta a Luís Montenegro confirmando isso mesmo e acusando o Primeiro-Ministro de traição. A carta ainda não chegou, seguramente chegará num destes dias, mas o que te parece esta posição de André Ventura? Já voltou a falar, pelo menos nas entrelinhas da carta hoje, e a carta, pelos vistos, está difícil de chegar a São Bento. Mas eu acho curioso que André Ventura andou meses e meses a tentar aproximar-se do governo, a tentar convencer Luís Montenegro de que o Chega era um parceiro confiável, que seria o melhor para o país governar à direita, mais importante do que tudo, que não iria ser um fator de instabilidade quando fosse preciso. E de um dia para o outro, por causa de umas cartas secretas que tanto o Governo como o PS já desmentiram, decide abandonar as negociações do Orçamento do Estado e anunciar que vai muito provavelmente votar contra. A questão é, onde é que está o partido que diz ser responsável e que argumentos políticos é que o Chega tem para nem sequer se sentar à mesa com o Governo? Parece-me não só pouco responsável, como pouco xingo para apresentar como desculpa às pessoas para quem André Ventura anda sempre a dizer que governa. Já agora. Mas há aí um cálculo, e tu escreveste um artigo no Observador em que explicavas isso mesmo, há aí um pesar de prós e contras. André Ventura, se por um lado, em linha do que tu ias dizendo, sabe que pode perder algum apoio do seu eleitorado, ao mesmo tempo entende que provocar uma crise ou fazer ou ser corresponsável por uma crise política e eventualmente novas eleições pode ser um passo atrás para o Chega, mas
no futuro representar uma consolidação do partido. Deixa-me só dizer uma coisa antes e vou já aí. André Ventura vem hoje dizer que o Governo provocou, espezinhou e agrediu o Chega porque marcou uma reunião para a segunda ronda negocial do Orçamento do Estado no dia das jornadas parlamentares do partido. Até posso admitir que é estranho este timing escolhido pelo Governo, que diz que quer a comparência de todos, mas o Chega está reunido em Castelo Branco, não é propriamente fácil, mas André Ventura é que abandonou as negociações, por isso não percebo bem onde é que fica e o que é que ele viria dizer naquelas conferências de imprensa diárias para não estar presente. Quanto à questão do risco eleitoral, o Chega obviamente que sabe que corre riscos, tem neste momento uma bancada parlamentar bastante grande e sabe que historicamente os partidos que provocam crises políticas são castigados nas urnas, mas há no partido essa crença de que falavas, de que umas próximas eleições até podem não correr bem, mas que a longo prazo o Chega pode conseguir mais deputados e que é essa a estratégia em que vai investindo. A verdade é que André Ventura já tinha alertado os deputados que era preciso trabalhar no verão e não perder a possibilidade de umas eleições antecipadas no horizonte. Com esta reentrée parece que o Orçamento do Estado pode mesmo não passar, o que não obriga obviamente a eleições antecipadas. Lá chegaremos ao tempo dessa discussão, mas o Chega está a apostar em roubar eleitorado à Aliança Democrática no futuro e está mais do que investido que esta colagem do governo, do PSD ao PS, pode ajudar a conseguir conquistar esse eleitorado. Vamos perceber, por exemplo, se umas eleições antecipadas não dariam uma maioria à AD com a Iniciativa Liberal e aí o eleitorado do Chega seria difícil. E só para te contrariar, Inês, que disseste que não era o tempo ainda de discutir eleições antecipadas, vamos discutir o tema de eleições antecipadas. Uma ronda muito rápida pelos três, quase em jeito de dupla aposta. Primeira aposta, o Orçamento do Estado é ou não aprovado. Segunda aposta, Marcelo Rebelo de Sousa dissolve ou não a Assembleia da República e convoca eleições. Rita, quais são os teus palpites? Eu voto num flic-flac à retaguarda de Marcelo Rebelo de Sousa e fazer exatamente aquilo que não fez em 2021, ou seja, não avançar para eleições antecipadas e convidar Luís Montenegro a aprovar outro orçamento e por aí fora, e depois ficamos com o retificativo e logo se verá o que é que acontece. De qualquer maneira, só aqui fazer um ligeiro apontamento sobre esta solução de eleições antecipadas, porque se elas não forem antecipadas por Marcelo Rebelo de Sousa, vão ser antecipadas de alguma maneira a partir do momento em que o orçamento for chumbado. Se não for no mês seguinte, é daí uns 6 meses, mas será. Eu acho que há alguns partidos que podem estar a fazer um cálculo um bocadinho, podem estar a subestimar o valor e o poder de uma derrota eleitoral. A Inês falava aqui do cálculo do Chega, não é? De que pode dar um passo para trás para depois, no longo prazo, dar 2 passos à frente. O Partido Socialista também pode estar a fazer cálculos semelhantes, mas a verdade é que uma derrota eleitoral é uma coisa pesada para líderes em funções, é uma coisa pesada para os partidos, porque uma derrota eleitoral implica menos lugares para distribuir na Assembleia da República, implica partidos mais insatisfeitos, mais impacientes, a pensarem que os próximos 4 anos serão diferentes. Sim, pode implicar, aliás, um PSD muito mais forte do que está hoje, e isso também tem consequências. Portanto, era só para este ligeiro apontamento do desprezo que eu acho que está aqui a aparecer relativamente ao poder de uma derrota eleitoral. Miguel Viterbo Dias, qual é o teu palpite? Orçamento aprovado, sim ou não? Eu vou manter que há a maior probabilidade do orçamento ainda ser aprovado. És um otimista. Vou em contracorrente e depois apoio a Rita na questão de Marcelo Rebelo de Sousa fazer um flic-flac e não convocar eleições. Inês André Figueiredo. Eu, se fosse início do verão, eu apostaria outra coisa. Hoje aposto que o orçamento não vai ser aprovado e que Marcelo Rebelo de Sousa não vai marcar novas eleições antecipadas. E no mas caso... isto vai dar pontos, vai dar prémio. Acho que vai dar um jantar, não é? Vou revelar no final. Anotei as vossas apostas e, portanto, no final veremos quem ganhou ou quem esteve mais perto de ganhar, e temos um jantar, alguns num restaurante muito caro, à base de marisco. Ainda assim, Rita Tavares, Luís Montenegro parece estar, de alguma forma, a tentar, com as várias medidas que
que tem aprovado, preparar o terreno preventivamente, passa a redundância, para umas possíveis eleições. Isso não complica quer a posição de Pedro Nuno Santos e depois mais tarde a Inês também pode dizer de André Ventura. Temos bónus para os pensionistas, temos um piscar de olho para o eleitorado mais jovem. Luís Montenegro está a fazer aquilo que era expectável, não é? Ele tem a mão na massa, diga-se nos dois assim, sentidos, falando depressa, sim. Portanto, ele pode tomar essas medidas, aproveitar o excedente, as medidas para os pensionistas. Aquele cheque para os pensionistas é o que é evidente, incomodou o Partido Socialista porque o Partido Socialista sabe bem o que é que estas medidas one-off, como se chamam, pretendem, não é? Pretendem e têm como efeito, que é um eleitorado ali mais satisfeito, ainda por cima é um eleitorado que normalmente é favorável ao Partido Socialista, portanto Luís Montenegro está aqui a tentar chamar a si os eleitores numa altura em que ele não sabe o que lhe vai acontecer a seguir, mas está a preparar-se e parece-me que até agora tem sido o único, e isso começou a criar aqui alguns sinais de alerta nos outros partidos, a preparar o dia seguinte e a preparar esse terreno eleitoral. E eles têm estado a fazer isso de forma rápida e constante desde que assumiu funções como Primeiro-Ministro. Inês, ao mesmo tempo, Luís Montenegro não só conseguiu conter alguma da contestação que existia nas forças de segurança, por exemplo, mas também tem tido medidas muito especiais para as forças armadas. Sabemos que é um segmento eleitoral que apoia ou é sensível ao Chega. Há também a questão da imigração, que o Governo tem conseguido aprovar algumas medidas para dar resposta ao desafio da imigração. Isto também pode estar a contribuir para alguma desorientação de André Ventura. A meu ver, André Ventura até tentou aqui um bocadinho controlar os danos, quando esta semana, também no meio de declarações sobre o abandono das negociações do orçamento do Estado, procurou usar aqui um bocadinho um trunfo intermédio ao dizer publicamente que caso o Governo apresente o IRS jovem, o IRC e acordos com forças profissionais num retificativo ou noutro projeto legislativo, o Chega aprova. Ou seja, André Ventura tem plena noção de que este chumbo do orçamento do Estado será difícil para quem andou durante meses a pedir aumentos para algumas das forças que Luís Montenegro, a quem o Governo já deu respostas. Portanto, André Ventura está aqui um bocadinho a controlar esses danos. Muito bem, a nossa primeira parte fica por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a António Mendonça Mendes, deputado socialista, para falar de quê? Do Orçamento do Estado. Até já. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco António Mendonça Mendes e, portanto, vamos direto ao assunto que tem marcado os últimos meses da atualidade política, o Orçamento do Estado. O PS já passou de é praticamente impossível viabilizar o orçamento para não há linhas vermelhas e agora, afinal, coloca duas linhas vermelhas muito claras, a questão do IRC e do IRS jovem. O PS tem uma estratégia ou está só a navegar à vista? Em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho extraordinário que duas coisas. Em primeiro lugar, que o país político pare a discutir o Orçamento de Estado como se não existisse mais vida para além do Orçamento de Estado. E em segundo lugar, num instrumento que é uma proposta do Governo, todas as questões são dirigidas ao PS, que é o principal partido da oposição. Eu tenho muita dificuldade em compreender que toda a pressão esteja a ser colocada no PS. Vou insistir. Ainda em julho, Pedro Nuno Santos deu uma entrevista ao canal Now, onde dizia três coisas. Estava otimista, tinha, e cito, a expectativa de poder vir a viabilizar o Orçamento do Estado e que a questão do IRC não era uma condição para aprovar o documento. Agora o PS já não está otimista e já coloca linhas vermelhas. É um sinal de desorientação? Eu acho que aquilo que tem sido o percurso do Governo em matéria de condução do processo negocial nos faz com que hoje o PS esteja numa posição diferente daquela que estava em que sentido? Há 2 meses atrás. No sentido em que o Governo não tem mostrado vontade de negociar. Desde logo porque não
dá a informação que é necessária para que haja uma negociação séria, e por outro lado, porque... chegará amanhã, sexta-feira, creio. Segundo o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Vamos cá ver uma coisa. O que vai chegar entre hoje e amanhã é aquilo que já devia ter chegado há 2 meses atrás, que é aquilo que decorre da lei. Eu não sei se o que o Ministro da Presidência se refere é aquilo que o PS e o Secretário-Geral do PS pediu, que é a evolução do cenário orçamental para 2025, ou seja, a diferença entre aquilo que é a perspectiva de receitas e a perspectiva de despesas, cuja diferença nos dá a margem. É dentro dessa margem que podem ser feitas propostas. Portanto, sinceramente, acho que o comportamento do Governo tem sido bastante errático. E mesmo a forma como quer os membros do Governo, em particular o Primeiro-Ministro, quer também os dirigentes do PSD, em particular o líder parlamentar do PSD, se têm referido ao PS, não parece que estejam muito interessados em que haja um acordo. Agora, do lado do PS, acho que o secretário-geral do PS foi muito claro no discurso que fez agora em Tomar. Agora, não no praticamente impossível, não no otimista em viabilizar o orçamento. Repare, como toda a pressão tem sido feita sobre o PS, muito provavelmente foi necessário fazer uma revisão para a opinião pública daquilo que era a posição do PS, que se tem mantido igual. Em primeiro lugar, a disponibilidade para poder contribuir para a viabilização do Orçamento de Estado. Essa disponibilidade para contribuir para a viabilização do Orçamento de Estado tem, no entanto, pressupostos. O primeiro pressuposto é que haja informação sobre a situação orçamental que seja dada, e um segundo pressuposto tem a ver com se as propostas que o Governo, não é que o Governo pensa entregar, são as propostas que o Governo já entregou na Assembleia da República, se estas propostas de autorização legislativa relativamente ao IRC e relativamente ao IRS Jovem forem aprovadas, porque elas têm condições de ser aprovadas na Assembleia da República, porque tanto o Chega como a Iniciativa Liberal já demonstraram essa disponibilidade. Portanto, o secretário-geral do PS deixou claro que, se essas propostas forem aprovadas como estão pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, que o Governo terá que procurar no Chega e na Iniciativa Liberal os parceiros para viabilizar o Orçamento de Estado. Por outras palavras, se o Governo insistir na questão do IRS Jovem, na questão do IRC, o Partido Socialista chumba o orçamento. O secretário-geral do PS teve a oportunidade de questionar diretamente o Primeiro-Ministro no debate do Estado da Nação, sobre se o Primeiro-Ministro estava ou não disponível para rever a sua estratégia relativamente ao IRC. E o Primeiro-Ministro deu como resposta que vamos nos sentar. Mas até hoje não nos sentámos. E por isso, eu penso que neste momento a bola, permita-me a expressão, estará do lado do Governo. Nós teremos a oportunidade de perceber exatamente... É o Governo que tem que dizer em que medida é que está disponível para rever a sua estratégia relativamente ao IRC. Teremos a oportunidade de saber exatamente aquilo que pretende o Partido Socialista. A pergunta aqui é ao contrário. Se o Governo insistir no IRS Jovem e no IRC, o Partido Socialista chumba o orçamento. O secretário do PS foi claro relativamente, primeiro ponto, se o Governo insistir com as propostas de autorização legislativa e se as aprovar na Assembleia da República com o Chega e com a Iniciativa Liberal, que terá que encontrar no Chega e a Iniciativa Liberal os parceiros para aprovar o Orçamento de Estado. E depois foi também claro relativamente ao facto de nós estamos disponíveis para fazer uma negociação, mas que um orçamento que tenha implícito ou explícito essas duas propostas, tal como elas estão, que elas não poderão contar com o apoio do PS. E por isso a expectativa que o PS tem é que o Governo possa entregar a informação que tem para entregar, que possa responder em que medida é que está disponível para rever a sua estratégia relativamente ao IRC e aquilo que diz relativamente ao IRS Jovem. A posição do PS é bastante clara sobre essas matérias. Nós defendemos, relativamente ao IRC, descidas de IRC que sejam descidas de IRC seletivas, e em relação ao IRS Jovem, nós defendemos o modelo de IRS Jovem que já hoje existe e que naturalmente pode ser aprofundado. Depois, com a informação relativamente àquilo que é a margem orçamental, como para nós é pressuposto a estabilidade orçamental e o equilíbrio do saldo orçamental, nós estamos disponíveis para fazer propostas se tivermos conhecimento
exato da situação orçamental do país. Eu estava a falar das medidas, das alternativas que o PS propõe nessas duas matérias específicas. O Governo tem-se queixado e o PS não percebe muito bem o que é que o PS quer em concreto relativamente a esses dois pontos, ao IRC e ao IRS jovem. No IRC, por exemplo, o PS não admite ir além daquilo que tem no programa, que é sobre apenas a redução de tributações autónomas nas viaturas, ou concede conversar mais nessa questão de que estava aqui a falar sobre mais benefícios fiscais como o que vigora agora relativo à capitalização das empresas? Eu volto a insistir neste ponto, que é, eu acho que agora cabe ao Governo responder em que medida é que está disponível para rever aquilo que é a sua estratégia relativamente ao IRC. Aquilo que é a posição do PS tem sido muito clara sempre. Nós, ao longo dos últimos anos, temos feito descidas seletivas de IRC, portanto, baixamos os impostos às empresas que valorizam os salários, que retêm capital nas suas empresas, que reinvestem os lucros das suas empresas ao invés de os distribuir pelos acionistas e, portanto, a nossa estratégia relativamente ao IRC foi sempre uma estratégia de descida do IRC seletiva. E, aliás, deixe-me dizer que toda a estratégia que tivemos do ponto de vista económico e do ponto de vista fiscal para as empresas nos últimos anos não foi impeditivo, antes pelo contrário, dos resultados das empresas. Nós tivemos agora os resultados de IRC deste ano, do ano 2023, foram os melhores de sempre. E eles são os melhores de sempre porque as empresas tiveram os maiores lucros de sempre. E, portanto, com um país com um crescimento económico acima dos 2%. Com um país com um mercado de trabalho de 5 milhões de pessoas, com um país em que o investimento atingiu recordes, com uma política que foi seguida relativamente ao IRC de descidas do IRC seletivas que incentivem as empresas a reinvestir e incentivem as empresas a aumentar salários, elas deram bons resultados e, por isso, cabe agora ao Governo dizer em que medida é que quer alterar essa estratégia e porque é que quer alterar essa estratégia. Agora, como digo, o secretário-geral do PS fez. Mas o Governo aí deu abertura para. O PS lê nisso uma aproximação desta vossa ideia? O Governo... Portanto, vocês não se aproximam minimamente daquilo que o Governo quer, que é a descida transversal, seja uma taxa A, seja uma taxa B. A questão do PS é só uma redução seletiva, mas aqui há margem para negociar. Eu acho que é preciso ver qual é a resposta que o Governo dá à abertura que disse ter à revisão da estratégia do IRC, porque o ponto é exatamente esse. A pergunta foi colocada ao Governo em julho, se não me engano, sobre se estava ou não disponível para rever a estratégia do IRC. O Sr. Primeiro-Ministro respondeu que sim, mas de lá para cá não disse rigorosamente mais nada sobre esta matéria. Portanto, eu acho que é ao Governo que cabe, neste momento, dizer em que medida é que a revisão da sua estratégia relativamente ao IRC pode ou não aproximar-se daquilo que é a posição do PS. Agora tem-se mostrado menos aberto a modelar estas propostas, em cima das propostas do Governo que já existem, nomeadamente na questão do IRS jovem. O que eu lhe perguntava relativamente a isso é se, por exemplo, não há correções intermédias que ainda podem ser feitas, porque o próprio PS no programa admitia que aquilo que está em vigor e que foi colocado em vigor por um governo do Partido Socialista ainda precisava de alguns ajustamentos, como por exemplo a questão do nível de escolaridade que o PS queria retirar dessa proposta. Há margem aí? Repare, o que é que se pode fazer? A partir do momento em que o secretário-geral do PS manifesta a disponibilidade do PS de poder viabilizar o Orçamento de Estado, nós estamos disponíveis para, na mesa negocial, discutir essas questões. O que nós também deixámos claro, e acho que isso também é importante, é que para nós, este modelo de IRS jovem que o PSD propõe, que o Governo propõe, é um modelo que não beneficia os jovens. É um modelo que é negativo para o conjunto da sociedade, porque é um modelo que cria uma enorme discrepância. Até onde o PS está disponível para ir? Que cria uma enorme discrepância entre pessoas que possam fazer exatamente o mesmo apenas em função da idade. E mesmo dentro dos mais jovens é bastante penalizador, porque cerca de 2/3 dos nossos jovens recebem o salário mínimo nacional, a esmagadora maioria recebe, aliás, o salário médio dos jovens anda à volta dos 1.000 euros, portanto, aquilo que é a vantagem de muito poucos
não compensa aquilo que é o esforço de todos com o valor que estamos a querer retirar. E quando nós retiramos esta receita, nós estamos a retirar capacidade ao Estado como um todo para responder. Aliás, hoje o professor Cavaco Silva escreve um artigo no Público que é um artigo que é muito curioso, porque do meu ponto de vista é um recado claramente ao Governo em função daquilo que tem sido a irresponsabilidade orçamental que tem evidenciado. Mas critica muito concretamente o fim das portagens nas ex-escutas, que é uma medida que o Partido Socialista quer. É verdade que utiliza essa medida como âncora, mas nas entrelinhas é isso. Mas depois tem um pequeno problema, é que nos 10 anos de governação do professor Cavaco Silva, ele fez crescer a despesa 3 vezes mais do que a receita cresceu. Portanto, foi exatamente o contrário da lição que hoje nos quis vir dar. Mas, voltando a esse tema, porque é mesmo importante que, quando nós estamos a colocar em causa este modelo de IRS jovem, é porque é um modelo que afeta aquilo que é um sistema socialmente justo de impostos e afeta aquilo que é a capacidade de resposta do Estado. Mas até onde é que o PS está disponível para ir então na alteração do modelo que o Governo propõe, entre o vosso e o deles? Repare, neste momento é o tempo do Governo, dentro da mesa de negociação, poder responder, já que não respondeu de outra forma, e portanto responderá na mesa de negociação, possa concretizar aquilo que o Primeiro-Ministro disse, que estava disponível para rever aquilo que era a sua estratégia relativamente ao IRC. É legítimo esperar que o Governo abdique também duas das suas principais bandeiras? São 2 assuntos que Montenegro falou insistentemente durante a campanha eleitoral. Eu acho que é legítimo que o Governo queira cumprir o seu programa de governo. Acho que é legítimo. Aquilo que não pode exigir é quem não concorde com o programa de governo tenha que viabilizar a concretização desse programa de governo. Portanto, o Primeiro-Ministro, quando disse ao Presidente da República que tinha condições de formar governo, e o Presidente da República foi muito rápido, acho que até foi à meia-noite, que disse que o Primeiro-Ministro tinha condições de fazer governo, era nessa altura que tinham que avaliar em que condições é que podiam concretizar o seu programa. Portanto, o Primeiro-Ministro sabe que não é seguramente com o PS que vai cumprir a parte do programa relativamente à estratégia do IRC e relativamente à estratégia do IRS. Nós disponibilizámos pelo interesse nacional, que é o Estado dispor do instrumento que é importante, que é o orçamento, para poder viabilizar. Não podem pedir ao PS que viabilize medidas com as quais discorda profundamente. Portanto, mas eu acho legítimo que o Governo queira cumprir o seu programa, evidentemente. Só um pequeno parênteses, porque foi uma discussão que existiu há uns meses, entretanto, enfim, caiu um bocadinho de pertinência, mas chegou a ser avançada a hipótese de, estando o Governo disposto a retirar estas questões fiscais do orçamento, poderia facilitar as negociações com o Partido Socialista. Pedia-lhe uma resposta de sim ou não. Estando ou não fora do Orçamento do Estado, o Partido Socialista vai sempre considerá-las nas negociações. Vamos já ver uma coisa. E, portanto, a decisão será... A dimensão financeira é de tal forma elevada que ela condiciona a margem orçamental do próximo ano. Quando eu estou disponível a retirar no próximo ano 500 milhões de euros de impostos que bancos e seguradoras e a grande distribuição têm que pagar, são 500 milhões a menos que eu tenho para prestações sociais, para investir na saúde, para investir em programas de jovens, etc. E, portanto, é um bocadinho gato escondido com o rabo de fora. Não vale a pena acharmos que essas propostas podem ser aprovadas fora do instrumento do orçamento, que depois não contaminam o orçamento, porque isso não é assim. Foi por isso que o secretário-geral do PS disse de forma clara que, se essas propostas de autorização legislativa que estão no Parlamento e estão em condições de ser votadas e que o Chega e a Iniciativa Liberal já disseram que viabilizavam, são de tal forma importantes. Estamos a falar de 1.500 milhões de euros, para termos uma noção, naquilo que foi o quadro de políticas invariantes que o Governo apresentou agora à Assembleia da República. O aumento da despesa do próximo ano está em 5.600 milhões de euros. Portanto, quando estamos a falar de 1.500 milhões de euros, é natural que esses partidos que o façam depois responsabilizem pela aprovação do Orçamento de Estado. E, portanto, o Governo tem que estar consciente disso. Por isso eu volto a dizer,
É totalmente legítimo que o Governo queira cumprir o seu programa, mas o Governo tem que ter condições para cumprir o seu programa. E essas condições foram aquelas que o Dr. Luís Montenegro e o Presidente da República consideraram naquele dia de abril, ao final de março, que tinham condições. Em 2021, perante um chumbo do Orçamento do Estado para 2022, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas. Não deveria fazer o mesmo agora? Eu acho que essa decisão foi uma decisão errada e continuo a achar que o Presidente da República introduziu mais um fator de instabilidade na vida política portuguesa, que foi considerar o Orçamento de Estado como uma moção de confiança ou uma moção de censura ao Governo. Isso é errado e, aliás, é surpreendente vindo de um professor de Direito Constitucional. E agora era mais justo manter a coerência ou emendar a mão e não o fazer? Terá que ser o Presidente da República a responder por aquilo que é a sua atuação. O que eu digo é que o Orçamento de Estado não é nem uma moção de confiança, nem uma moção de censura ao Governo. E, portanto, o Presidente da República fala muito quando não deve e fala muito quando não deve e muito provavelmente enreda-se depois na teia que ele próprio cria. Mas então compreenderia se não houvesse eleições antecipadas com o chumbo do orçamento? O Presidente da República teria que explicar a mudança de critério. O Presidente da República teria que explicar a mudança de critério, porque a única diferença que existe entre as duas situações é a diferença entre agora está um governo de direita, que é da sua família política, e antes não. E o momento da legislatura também. Para, este Presidente da República já não nos pode surpreender em nada, porque este Presidente da República foi o primeiro, e eu acho que aí foi um erro que o PS teve e que deveria ter denunciado desde o início. No dia em que o Presidente da República deu posse a um governo do PS com maioria absoluta e disse que a permanência daquele governo estava dependente da permanência do Primeiro-Ministro, eu acho que o PS deveria ter sido bastante enfático a contrariar esta interpretação muito sui generis que o Presidente da República tem dos seus poderes constitucionais, que é, aliás, uma interpretação muito sui generis que teve quando dissolveu o Parlamento por chumbo do orçamento. E, portanto, eu acho que o Presidente da República é um fator muito imprevisível e muito perigoso no nosso sistema atual. Portanto, teremos que aguardar para ver o que é que o Presidente da República diz. Em 2022, essas eleições antecipadas deram muito jeito ao Partido Socialista, que teve uma maioria absoluta graças a elas. Sabe que o resultado final foi, para o PS, do ponto de vista eleitoral, foi bom. Não vamos esconder que foi bom. Mas ou seja, numa leitura mais cínica, podemos dizer que o PS, na altura, gostou das eleições antecipadas e agora está preocupado com elas e não as quer. Acho que toda a gente se recorda que ninguém estava à espera que o PS tivesse maioria absoluta, nem o PS, nem os dirigentes ao mais alto nível do PS. Pronto, e portanto não era expectável. Talvez Luís Paixão Martins. Não era expectável que fosse esse. Não é dirigente do PS, é uma pessoa com quem eu simpatizo muito, mas não é dirigente do PS. Portanto, eu acho que é muito injusto a esta altura dizermos que o PS na altura queria ter eleições antecipadas. Não queríamos ter eleições antecipadas. Eu lembro-me que ainda nessa altura, ainda estava no Ministério das Finanças, lembro-me do esforço hercúleo que fizemos até ao fim para salvar o orçamento. Foi muito negativo para o país termos eleições nessa altura. É bom quando às vezes nós dizemos há problemas da saúde que não estão resolvidos, o PRR... E é por isso que ainda se mantém alguma hesitação nos dias de hoje, ou é porque o PS tem medo dessa clarificação política e de ir a votos? De o chumbo do orçamento provocar uma nova ida a votos? São duas questões distintas. Primeiro, o PS não tem nenhum receio de ir a eleições, seja em qual altura for. Portanto, isso não há dúvida absolutamente nenhuma e não é só uma questão do líder do PS. O PS, como um todo, não receia ir a eleições. Há uma segunda dimensão que é o PS não defende hoje diferente daquilo que defendia antes. Nós consideramos que as legislaturas devem ser estáveis e os governos devem cumprir os seus mandatos. Agora, o chumbo do Orçamento de Estado implicar a dissolução da Assembleia da República é uma interpretação muito original, para ser simpático, que o atual Presidente da República teve e que terá que ser o Presidente da República sempre a explicar o critério que terá em cada uma das decisões. Estariam mais descansados em chumbar o orçamento com a garantia de Marcelo Rebelo de Sousa que não provocaria eleições? Como lhe digo, não temos medo de ir a eleições e o secretário-geral do PS já se disponibilizou
para, em caso de necessidade, aprovar um orçamento retificativo que garanta que os tetos de despesa aprovados no orçamento são suficientes para que, em regime de duodécimos, se possa cumprir os compromissos que existem relativamente a várias classes profissionais da administração que foram pública. feitos. Mas acreditam que num cenário de ainda eleições é possível vencer, sabendo que historicamente quem provoca essa queda costuma perder nas urnas ou ser penalizado nas urnas? Sabe que esse não pode ser o cálculo que preside à decisão que o PS tem que tomar relativamente ao sentido de voto no Orçamento de Estado. Nós, nós temos 50 anos de história, já tivemos derrotas eleitorais muito pesadas. Recordo em 1985, quando saímos de um governo do Bloco Central que retirou o país da bancarrota, o PS foi penalizado nessas eleições, teve o pior resultado de sempre, demorou 10 anos a voltar ao governo. Agora o PS é hoje de longe o maior partido nacional. O PSD só ganhou as eleições porque foi em coligação. O PS é o maior partido português, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista autárquico. Nós nunca temos medo de ir a eleições. Não parece que fosse positivo para o país que existissem eleições. Não parece que fosse positivo. Agora, é o Presidente da República que se tem que justificar relativamente aos critérios que tem. Agora, aquilo que nós estamos verdadeiramente concentrados é em ajudar a resolver os problemas do país. Já nos disponibilizámos para ajudar na viabilização do Orçamento de Estado e, portanto, estamos à espera que o Governo se sente e possa negociar. Há mais vida para além do Orçamento. É preciso ver o estado da saúde, é preciso ver questões que hoje são colocadas e que não são muito claras sobre se o Governo vai ou não vai descongelar o preço das propinas, é preciso olhar para as questões da habitação. Há muitos temas que têm que ser endereçados e é nisso. E o Governo e nós todos devíamos estar menos entretidos naquilo que é a discussão de cenários e mais a discutir aquilo que são questões reais que colocam todos os dias. Por exemplo, esta questão da TAP é uma questão que nos deve preocupar a todos e que não deve sair da nossa preocupação no dia a seguir a termos tido isso como primeira linha de notícias. Portanto, há muitos problemas do país para além do orçamento. No orçamento o país sabe que pode contar com o PS. Mas acredita, até porque disse que o PS ainda é o maior partido nacional, que ganhavam se houvesse eleições depois do orçamento? Para, as sondagens não dizem muito diferente daquilo que foi o resultado das últimas eleições. O PS ganhou as últimas eleições realizadas em Portugal, que foram as eleições europeias, mas insisto que não deve ser isso que deve presidir à decisão do PS relativamente ao Orçamento de Estado. Eu vou-lhe dizer sinceramente, eu acho que está muito mais nas mãos. Eu vejo todas as possibilidades do Orçamento de Estado ser viabilizado. Acho que essa viabilização está mais nas mãos do Governo do que nas mãos do PS neste momento. Deixa eu olhar para aqui um futuro um bocadinho mais longínquo. Mário Centeno é o melhor candidato que o PS pode ter para recuperar a presidência da República em 2026? Não sei se é o melhor, mas é indiscutivelmente, e se estivesse disponível, é indiscutivelmente um bom candidato. Já o queriam para primeiro-ministro, afinal Marcelo Rebelo de Sousa fez aqui um favor ao PS ao deixar Mário Centeno solto e não seguir o que António Costa lhe propôs quando se demitiu? Sabe que também nessa matéria o Presidente da República ainda tem muitas explicações a dar ao país. O que é que quer dizer com isso? Quero dizer que o Presidente da República ainda tem muito para falar sobre todo o momento em que decidiu a dissolução num Parlamento que tinha maioria absoluta. Mas está a sugerir que tem muito a dizer? Tem alguma coisa para questionar, digamos assim, o Presidente da República? O que é que não foi dito que devia ter sido dito? Eu não tenho nada a questionar, eu tenho a certeza que qualquer pessoa que desempenha durante tantos anos um cargo como o cargo de Presidente da República, no final preste contas e responda tudo longe do calor do momento e possa dar todas as explicações que tem que dar, porque ainda não as deu. Mas pode dar essas explicações só quando sair do cargo, é isso? Até as podia ter dado na altura. Está a sugerir de alguma forma que Marcelo Rebelo de Sousa mudou de ideias alguns durante o processo? Não vou adiantar rigorosamente mais nada. Vou dizer é que o Presidente da República também nessa matéria ainda tem muito para explicar. Deixa-me perguntar-lhe também, há umas semanas Luís Marques Mendes colocou o seu nome na corrida autárquica, mais concretamente à Câmara Municipal de Cascais. Quer ser candidato?
O Dr. Luís Marques Mendes, como sabemos, todas as semanas está a promover a sua candidatura a Presidente da República. Portanto, não é um candidato isento. O que lhe posso dizer é que as decisões sobre autárquicas haverá nos próximos meses. Eu tenho muito gosto por aquilo que são as questões autárquicas na área metropolitana de Lisboa, não necessariamente no concelho que o Dr. Luís Marques Mendes indicou. Mas não afasta essa possibilidade? O que liga é, eu tenho muito gosto e acho que é muito desafiante os temas que se colocam aos vários concelhos da área metropolitana de Lisboa. Veremos as decisões que iremos tomar, mas não lhe vou esconder que eu gostaria de assumir um desafio autárquico, mas estou disponível para aquilo que for mais importante para o PS. Saímos desta primeira parte da entrevista com um tabu autárquico, que é sempre ótimo. Não há tabu nenhum. Vamos entrar no segundo segmento desta nossa entrevista. O bloco Carne ou Peixe só pode escolher uma de duas opções. Venha daí a trilha. Chegou a querer ser jornalista, tanto quanto sabemos. Que notícia preferia dar em primeira mão? Chega a prova o primeiro orçamento de Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos salva Luís Montenegro? Como a segunda pergunta já foi, como o Pedro Nuno Santos já salvou várias vezes o Luís Montenegro nos últimos meses, acho que daria a primeira opção, que era mais original. Quem é que está a precisar de mais tempo para ler um bom romance de Vargas Llosa? Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro? Se calhar quem precisa quem tem menos tempo neste momento é seguramente o Pedro Nuno Santos, e por isso, como quem tem mais tempo neste momento é o José Luís Carneiro, eu sugeri-lhe O Paraíso na Outra Esquina, que é um romance muito interessante do Vargas Llosa. Preferia ter de comer um prato de bacalhau, que é o que apurámos também é dos que menos gosta, todos os dias da sua vida, ou ter Luís Montenegro como Primeiro-Ministro pelos próximos 4 anos? Comer bacalhau todos os dias, todos os dias. E quem levava a jantar, não bacalhau, a um dos seus restaurantes favoritos, o Mandarim, para recordar os vossos bons velhos tempos nas finanças? Mário Centeno ou João Leal? Os dois. Não quer ferir suscetibilidades, nós compreendemos. Chegamos ao fim da nossa entrevista, mas como é hábito, o nosso convidado pode escolher uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê? Escolhi a banda do Chico Buarque porque não quis escolher uma música, mas a banda tem essencialmente uma letra em que demonstra o efeito que a música tem em cada uma das pessoas e como, ainda que momentaneamente, transforma designadamente aquela menina feia que vem à janela e acha que a música é para ela, e portanto é uma música que nos transporta para a ilusão que a própria música nos dá, esses pequenos momentos, e foi por isso que escolhi essa música. António Mendonça Mendes, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soares. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos no site do Observador, na rádio, mas também nas plataformas habituais. Até lá. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra sair no terraço, e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor, depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor.